Jey Uso avança às semifinais do King of the Ring 2026 e mais uma vez a WWE avacalha com os fãs. Se você quer saber a minha opinião sobre a vitória dele na noite do SmackDown do dia 12 de junho de 2026, assista esse vídeo do começo ao fim. Vambora! Bom, vamos lá então discorrer um pouco sobre essa vitória do Jey Uso na noite de ontem, no SmackDown do dia 12 de junho de 2026, vitória que coloca o Jey Uso nas semifinais do King of the Ring 2026. Nessa semana eu havia feito um vídeo falando sobre por que eu acreditava que o Finn Balor poderia vencer o King of the Ring e eventualmente conquistar o título no SummerSlam. E seria para mim uma história justa, uma história interessante a ser construída e que o público com certeza engajaria, porque todo mundo gosta muito do Finn Balor. Mas essa não foi a ideia da WWE. De novo, o Triple H e sua turma insistem em nos decepcionar. Eles tentam mais uma vez colocar o Jey Uso com um destaque enquanto lutador solo. O Jey Uso já se provou ser um bom lutador em duplas, mas não em solo. A carreira solo dele é ruim, a carreira solo dele é péssima. Ele teve oportunidade com o título intercontinental, segurou o título por um mês. Ele venceu o Royal Rumble e foi empurrado até a WrestleMania para conquistar o título mundial. E venceu o Gunther e teve um reinado horrível. Ele teve outras experiências enquanto lutador solo. O combate dele contra o Jimmy Uso na WrestleMania, não lembro, 40? Eu acho que foi 40 ou 39, 39. Não lembro. Foi ruim também. Então, as experiências dele enquanto lutador solo são ruins. É um experimento que a WWE faz e dá errado e eles não desistem. A gente sabe por que o Jey Uso tem essa influência dentro da WWE, porque ele tem essa relevância, mesmo ele sendo um lutador fraco tecnicamente. Que a gente sabe que é por conta do Roman Reigns e da influência do Roman Reigns dentro da companhia. E é por isso que a gente tem samoanos pipocando para todo lado toda semana nos shows da WWE. Eu não tenho problema nenhum com isso se esses samoanos são lutadores que entregam alguma coisa. Como no caso do Solo Sikoa, eu gosto muito do Solo Sikoa. O Solo, ele é um heel, mas que ele tem um personagem que tem um potencial cômico muito interessante. Inclusive, a WWE poderia explorar mais esse lado dele, porque ele é um lutador muito engraçado. Mas o Jey Uso, ele saturou. Eu acho que até os fãs do Jey Uso cansaram um pouco dele. O Yeet não tem mais o mesmo hype de antes. E ele, enquanto lutador, como eu disse, é um lutador fraco. A história que eu havia construído pensando que poderia sorrir a vitória pro Finn Balor fazia sentido na minha cabeça. Eu imaginei que poderia acontecer. Se o Finn Balor não vencesse, eu imaginei que o LA Knight poderia vencer. Seria uma boa também. O LA Knight é um lutador que vem sendo sacaneado na WWE há muito tempo e ele não chega perto da conquista de um título mundial. Se a vitória também não sorrisse para o LA Knight, o Royce Kiss poderia vencer. O Royce Kiss é um bom lutador, ele chegou agora há pouco na WWE, mas ele já entrega ali um desenvolvimento interessante do seu personagem e o público está engajado com ele. Então a WWE tinha 3 opções plausíveis para esse combate, para colocar na semifinal contra o Devon Evans. E eles ainda assim insistiram e resolveram colocar o Jey Uso. Jey Uso esse que agora enfrenta o Devon Evans e vocês sabem bem o que deve acontecer nessa semifinal. Por mais que eu adore o Devon, eu não vejo a menor chance dele conquistar esse torneio. Eu não vejo a menor chance dele derrotar o Jey Uso. O Jey Uso estará na final do torneio King of the Ring. Isso é cravado, ele vai estar lá. Posso errar, espero estar errado, mas tudo indica, depois de ele passar numa Fatal 4-Way com 4 lutadores credíveis para estarem ali e eventualmente ganharem o torneio, ele provavelmente vai passar pelo Devon, porque o Devon hoje, dentre os 4, ele é o menos favorito a vencer. Ele é a zebra desse torneio.
Eu não acredito que a WWE vai empurrá-lo ao título mundial agora, por mais que ele tenha potencial para chegar lá. Eu acho que até a derrota dele na semifinal pro Jey Uso vai desencadear um desenvolvimento de personagem. Eu acho que ele vai fazer um heel turn muito em breve. Isso pode ser bom para a carreira dele. Mas ele vai perder pro Jey Uso. Tudo indica que isso vai acontecer. Do outro lado, a gente ainda tem a indefinição do Obafemi e do Dominic Mysterio. Eu tinha previsto que o Dominic venceria essa luta com interferência do Brock Lesnar. Agora eu já tenho minhas dúvidas. Será que a WWE vai empurrar o Oba a conquistar o King of the Ring? Mas e o combate entre ele e o Brock no SummerSlam? Será que vai ser adiado? Ou será que vai ser antecipado? Não sei. Eu acredito que por ele estar envolvido nessa rivalidade com o Brock Lesnar, ele não vai vencer o King of the Ring. Não faz sentido ele lutar pelo título mundial no SummerSlam tendo pendências a serem resolvidas com o Lesnar. O Dominic passa a ser um vencedor provável. Não quero que seja ele. Eu acho que não combina com o personagem dele e eu acho que não faria o menor sentido. Mas já passa a ser uma hipótese. E aí a gente tem do outro lado o Devon Evans, que é a zebra, e temos o Jey Uso, que provavelmente estará na final, e agora ele passa a ser talvez o favorito para vencer o King of the Ring. Porque, como eu disse, o Obafemi ele tem uma pendência com o Brock Lesnar, e eu acredito que o Brock Lesnar vai sim interferir nesse combate dele, seja agora na semifinal ou na final do torneio, para poder atrapalhá-lo e fazer com que ele perca o torneio. E isso culmine no combate entre os dois no SummerSlam. Eu acho que é isso que vai acontecer. Não sei mais também, é difícil prever o que a WWE está pensando. E o Dominic não casa com essa conquista do King of the Ring, eu acho. Mas passa também a ser uma hipótese, dado que a Liv Morgan também está do outro lado no King of the Ring, podendo vencer o torneio, e talvez seja a ideia da WWE ter o casal, né, como King e Queen of the Ring, que seria para mim uma ideia nada a ver, não faz o menor sentido e é um total desperdício do torneio. A Liv Morgan já é campeã mundial, o Dominic não vai ser campeão mundial agora, não, mesmo que ele vença o torneio, não faz o menor sentido ele vencer o torneio agora. O Devon Evans é uma zebra e o Jey Uso é uma hipótese real agora. E isso é cansativo. A gente vê o Jey Uso sendo empurrado semana após semana, mesmo os fãs não querendo mais ver Jey Uso, a WWE continua empurrando e continua forçando goela abaixo. E agora a gente já não sabe mais o que esperar. A WWE tinha tudo em mãos para empurrar o Finn Balor, para empurrar o Royce Keys, para empurrar o LA Knight, e eles de novo avacalham com os fãs, avacalham com o produto, e eu tenho dito, o produto está ruim sim, por mais que a gente tenha combates bons, por mais que a gente tenha tido até um bom show na noite de ontem, isso pra mim é o fechamento, é a cereja do bolo, é o main event, e eles estragam tudo que eles fizeram no show com esse resultado. E de novo, agora a gente fica esperando para ver o que vai acontecer. Eu já não espero mais nada, eu acredito que o Jey Uso sim pode vencer o torneio e a WWE vai fazer alguma coisa com isso aí. Não sei o que, mas é preocupante. Até onde isso vai? O que a WWE vai fazer com ele agora? E vamos ver. Fato é que me cansa esse produto, o produto da WWE ultimamente tem me cansado, salvo raríssimas exceções. E às vezes dá vontade de parar de assistir. Eu sou um consumidor de luta livre tem 18 anos, quase 20 anos assistindo WWE. E a gente vê esse tipo de coisa, essa forçação de barra com o lutador, não é a primeira vez que a gente vê isso, a gente tem outros exemplos, mas é cansativo. A WWE insiste em fazer as mesmas coisas, eles não querem fazer nada de diferente, a gente não sabe até onde isso vai. Para eles darem a vitória pro Jey Uso e colocar ele na disputa pelo título mundial agora, tá muito fácil, tá praticamente certo que isso vai acontecer. E por quê?
Porque o Jey Uso tem que ser o King of the Ring? Qual história a WWE vai desenvolver com o Jey Uso como King of the Ring? O que de bom vai sair disso? Sendo que eles já tiveram experiências ruins com o Jey Uso outras vezes. A gente já teve experiência dele como campeão no midcard, como campeão mundial, como vencedor do Royal Rumble, como lutador solo em várias oportunidades. Ele não consegue entregar, é fato. Ele não entrega, ele não é um bom lutador solo. Ele é um lutador mediano, que funciona bem como dupla. Ele sempre foi um lutador mediano. E mesmo assim, a WWE tendo os talentos que tem, a gente pega nesse bracket mesmo do King of the Ring, quantos lutadores ali, até os que ficaram de fora, quantos lutadores poderiam estar no lugar do Jey Uso, que seria muito melhor aproveitado? Por que não empurrar o LA Knight? Por que não empurrar o Finn Balor? São dois lutadores veteranos, eles estão próximos de uma aposentadoria. Os dois já passaram da casa dos 40 anos. E são dois lutadores que não chegam perto do título mundial. O Finn Balor conquistou o título universal, mas ele dropou o título no dia seguinte por conta de lesão. O LA Knight não ganha o título mundial. O Royce Keys, tudo bem, chegou agora na empresa, mas empurra ele. Coloca o LA Knight para lutar pelo título. Coloca o LA Knight para conquistar o King of the Ring, mesmo que seja para perder na luta pelo título. Mesmo para que ele seja esquachado na luta pelo título. Mas coloca ele para vencer o torneio. Coloca o Finn Balor para vencer o torneio. A WWE poderia construir uma história fantástica em cima do Finn Balor enquanto King of the Ring até o SummerSlam. E ele poderia perder pro Gunther no SummerSlam, não teria problema, mas eles conseguiriam desenvolver uma história muito boa e empurrar ele a um nível de main eventer, porque a WWE precisa de caras novos no main event. Eles precisam dar uma revigorada. E tendo um cara como o Finn Balor no roster, que acabou de se transferir para o SmackDown, inclusive foi um dos motivos que me levou a crer que ele poderia vencer o torneio, e ainda assim eles resolvem empurrar o Jey Uso, é desanimador, é cansativo, é maçante, toda semana a mesma coisa, toda semana a mesma história, sempre Jey Uso, sempre a história envolvendo os samoanos, e como eu disse, não tenho nada contra, para mim a storyline da Bloodline ali de 2020, na época da pandemia, até o final ali do reinado do Roman Reigns, por mais que eles tenham esticado a corda um pouco, foi fantástico. Foi talvez a melhor história que eu já vi enquanto fã de luta livre. Eu parava tudo que eu tinha para fazer para poder assistir aquele desenvolvimento. Era fantástico, tudo ali foi fantástico. Mas o Jey Uso não é o Roman Reigns, nunca vai ser. Eles não vão conseguir construir uma história interessante em cima dele. Por mais que ele tenha fãs, por mais que eles tentem forçar, a maioria não vai comprar esse barulho. Você pega o vídeo da vitória do Jey Uso agora e vê o número de dislikes que tem. Ninguém gosta dessa forçação de barra. Se fosse algo mais orgânico, até seria aceitável. A gente já teve exemplos de lutadores não tão bons que foram empurrados porque o público engajava, o público gostava, mas os fãs, a maioria, tirando algumas pessoas ali na arena, a maioria não gosta do Jey Uso justamente por essa forçação de barra. Eu não tinha nada contra o Jey Uso quando ele era lutador de duplas. Para mim é uma das maiores duplas de todos os tempos e o Jey Uso, enquanto lutador de duplas, funcionava muito bem. Mas eles insistem em forçá-lo como lutador solo, e agora a gente fica esperando para ver onde isso vai parar. A gente vai ter as semifinais agora. Eu imagino que o Jey Uso vai vencer e vamos ver o que vai sair do outro confronto entre Oba Femi e Dominic Mysterio. Se o Dominic Mysterio vencer, eu acredito que o Jey Uso avançar, né, o que é provável, eu acredito que a gente vai ter aí uma final com o Jey Uso saindo como vencedor. Se o Oba Femi ganhar e eventualmente chegar numa final contra o Jey Uso, se a WWE, mesmo que seja com o Brock Lesnar, ajudando o Jey Uso, né, no caso atacando o Oba Femi, custando a vitória do Oba Femi contra o Jey Uso, e o Jey Uso fazendo um pin em cima do Oba Femi, mesmo que seja com interferência do Brock Lesnar, vai ser uma das coisas mais pavorosas que a WWE já fez nos últimos anos. Vai ser medonho, vai ser triste ver o Oba Femi, um dos lutadores com maior potencial na WWE atualmente, um cara que tem campeão mundial escrito na testa,
E um cara que vai ser levado ao topo, independentemente de qualquer coisa, menos que ele faça alguma bobagem, ele perder pro Jey Uso, mesmo que seja com interferência do Brock Lesnar. Estou falando, mesmo que o Brock Lesnar interfira na luta, aplique 25 F5 e 48 German Suplex e deixe o Obafemi estirado na lona só pro Jey Uso fazer o pin, vai ser ridículo. A vitória do Jey Uso em cima do Obafemi vai ser ridículo. Então não tem nada que a WWE possa fazer para maquiar isso. Então eu espero do fundo do meu coração que o Jey Uso não vença esse torneio, porque se ele vencer, é papo de dar um tempo da WWE. E aí, assistir a All Elite, assistir a Triple A, assistir a New Japan, assistir qualquer outra coisa, mas WWE, se o Jey Uso vencer e se o Jey Uso vencer o Obafemi, é papo de parar de assistir luta livre, de assistir a WWE por pelo menos um ano. Porque o produto está horrível, não é de hoje. E quanto mais eles forçarem essa barra, quanto mais eles tentarem enfiar a goela abaixo, lutadores que a WWE não quer, que os fãs não querem que sejam empurrados, e sacanear, porque eles não só não empurram, como eles avacalham, eles sacaneiam os lutadores que os fãs querem que sejam empurrados, a gente vai ter esse tipo de produto. Vai ter um produto ruim. Por mais que a gente tenha tido ontem, repito, um show que vinha sendo bom, para mim o fato do main event ter a vitória do Jey Uso estraga completamente o show. Tantos lutadores que podem ser empurrados, por que a WWE ainda insiste em Jey Uso? Fica o questionamento, porque mesmo depois de um reinado como campeão mundial paupérrimo, onde eu pensei que a WWE finalmente largaria a mão do Jey Uso e jogaria ele de volta para a divisão de duplas, aonde ele deve estar, eles ainda insistem que ele é o main event Jey Uso e, mais uma vez, a gente deve ter ele causando e fazendo raiva. Já fez raiva, mas deve fazer mais raiva ainda nas próximas semanas. Oremos para que Jey Uso não seja o vencedor do King of the Ring. Mas essa é a minha opinião. Se você discorda, deixe nos comentários. Fale o que você pensa sobre a vitória do Jey Uso, o que você pensa sobre o futuro do Jey Uso, o futuro da WWE. Deixe aí nos comentários. Vamos interagir. E eu agradeço a todo mundo que curtir, compartilhar e comentar aí nos vídeos, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!